Saudações corintianas, mais um vídeo para o canal do Corintiano aí. E hoje eu vou trazer a segunda parte de apelidos curiosos de ex-jogadores do Esporte Clube Corinthians Paulista. E vou começar pelo apelido de Operário. Operário. Sabe quem era? O Operário da Fiel. Era o apelido do Jorge Henrique, o motorzinho da Fiel, dado pelo Mano Menezes, treinador da época. Porque o jogador era quem mais corria no time, salvando lá atrás e puxando o contra-ataque. Recebeu o apelido de Operário da Fiel. O Operário da Fiel. Esse era o apelido da época para o Jorge Henrique. Bailarino. Próximo apelido é o Bailarino. Para quem não sabe, Bailarino era o apelido do Servilho quando atuou pelo Corinthians, devido à beleza e elegância de seu modo de jogar. Bailarino era o Servilho. O Gerente. O Gerente. Era esse o apelido do Cláudio. Era chamado assim devido à sua visão de jogo e forte liderança dentro de campo. O Gerente. Satanás. Satanás. Eu não estou falando do capeta. Satanás. Era assim que era chamado o nosso goleiro Tufi, da década de 28 a 32, quando ele atuou pelo Corinthians. Ganhou esse apelido porque, além de jogar vestido todo de preto, tinha um mangão na época, ele era todo de preto e tinha uma enorme costeleta. Enorme, ele não fazia barba, ficava umas costeletas e apelidaram ele de Satanás, nosso goleiro Tuf. É o Tanque. É o Tanque, para quem não sabe, era o apelido do Santiago Silva. Recebeu esse apelido por ser forte, trombador e brigador dentro da área. É o Tanque. O Guardião da Fiel. Era assim que era chamado o goleiro Felipe, porque por sua forte personalidade e talento dentro de campo. O Guardião da Fiel, goleiro Felipe. O Gigante. O Gigante. Assim era chamado um dos melhores zagueiros da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, devido à sua raça invejável e digna. O Gigante. É o Pedro Grané. O Gigante. Jaú. Jaú. Era o apelido do Euclides Barbosa, ex-zagueiro do Corinthians da década de 30. Ganhou esse apelido em alusão ao primeiro hidroavião brasileiro a fazer a travessia do Oceano Atlântico, porque tinha boa impulsão. Jaú. Garrincha. Não estou falando do anjo das pernas tortas, e sim Danilo Avelar. Para quem não sabe, Danilo Avelar, na sua infância, era chamado de Garrincha. Tinha esse apelido, era chamado de Garrincha Danilo Avelar, quando criança, porque tinha as pernas tortas, e também em referência a um pássaro comum na região de Magé, onde morava junto com sua família. Danilo Avelar, o apelido dele de infância era Garrincha. Beijinho Doce. Beijinho Doce. Para quem não sabe, era o apelido do Russo, campeão 77 com o Corinthians. Tinha esse apelido porque quando fazia um gol, saía correndo em direção à arquibancada, soltando beijinho para a torcida. Por isso, Beijinho Doce. Patada Atômica. Muitos falam que foi um dos melhores jogadores do Corinthians, mesmo sem ter ganho nenhum título com a nossa camisa. Muitos falam que foi gênio. Era o apelido do Roberto Rivelino. Ganhou esse apelido devido ao forte chute com a perna esquerda. Patada Atômica era o Rivelino. Muitos conhecem também como o Reizinho do Parque São Jorge. O Redentor. O Redentor já recebeu o apelido de Pé de Anjo por muitos aí, mas ele tem, além de Pé de Anjo, ele era chamado de o Redentor também. Acho que sabe quem eu tô falando, né? Era o apelido do Basílio. Ganhou esse apelido por fazer o gol histórico em 77, gol do título, quebrando o incômodo jejum.
Basílio era chamado de, além de ser chamado de pé de anjo, também era chamado de o Redentor. Lero Lero, esse aqui tá fácil, né? Mais ou menos, né? Lero Lero, Birubiru, era o apelido do Birubiru. O nome dele é Birubiru. O apelido dele é Birubiru, mas também recebeu o apelido de Lero Lero por causa do nosso ex-presidente Vicente Mateus, que quando contratou o atleta do Sport Recife, na época, falou que tinha contratado o Lero Lero. Chave da Fiel, eu acho que isso aqui tá meio difícil. Chave da Fiel, assim era chamado o nosso eterno Zidanilo. Camisa 20, maestro, ídolo. Ídolo tá na história do Corinthians, devido à sua habilidade com a bola nos pés, em comparação ao craque do Barcelona, Xavi. Zidanilo também era chamado de Chave da Fiel. Mendigo de Itaquera, acho que vocês vão saber mais ou menos. Mendigo da Fiel era o apelido do volante Christian, e era chamado assim devido à sua aparência, seu cabelo muito estranho, o cabelo era todo coisado, o cabelo do Christian era chamado de Mendigo da Fiel. Yaya Tio Rei de Itaquera, Yaya Tio Rei de Itaquera, para quem não sabe, era o apelido do Felipe Bastos. De Yaya Tio Rei não tinha nada. Tem a raiva daquele jogador, jogou nada no Corinthians, nada. Era chamado, voltando, era chamado de Yaya Tio Rei de Itaquera, devido à sua semelhança com o Yaya Tio Rei verdadeiro. Nada a ver, nada a ver. Pra mim esse apelido não colou. Yaya Tio Rei de Itaquera, eu era o Felipe Bastos. Meu Deus. Ozil ou Pogba de Itaquera. Ozil ou Pogba de Itaquera. Para quem não sabe, era o nosso saudoso Rodriguinho. Era assim que era chamado Rodriguinho. Ozil ou Pogba branco. Relâmpago. Apelido de Relâmpago. Para quem não sabe, era o apelido do Marquinhos Gabriel por ser um jogador muito rápido, versátil. Eu não consegui jogar no Corinthians, não. Quando era jogador do Santos, eu queria que ele viesse pro Corinthians, mas não jogou nada no Corinthians, sinceramente. Até hoje não vestiu só a camisa. Não conseguiu jogar. Era chamado de Relâmpago. Senhor Batata. Senhor Batata era o personagem do filme Toy Story e era o apelido do zagueiro Pablo. Os caras apelidaram ele de Senhor Batata. E aí, parece? Deixa nos comentários aí embaixo. Coalhada. Coalhada. Tinha um jogador do Corinthians chamado de Coalhada. Era o apelido do Luciano, campeão paulista em 77. Seu apelido nasceu de um personagem interpretado pelo humorista Chico Anísio, que tinha o cabelo black power e bigodão. Coalhada, meu Deus do céu. Professor. Professor, próximo apelido, professor. Tinha esse apelido porque tratava a bola como poucos no centro médio. Era o Roberto Belangeiro. Na época, o Roberto Belangeiro era chamado de professor. Para quem não sabe, deixe nos comentários também. O artilheiro espetacular. Assim era chamado Carbone, ídolo do Corinthians, pelo seu faro de gols. O artilheiro espetacular era o Carbone. He-Man. He-Man. Eu nunca gostei de jogador no Corinthians. Nunca. Era o apelido do Rafael Moura. Até hoje eu não gostei dele não. E ganhou esse apelido devido ao seu cabelo loiro e comprido, igual ao personagem do desenho animado. Beleza? Pois é, rapaziada, é isso. Se você sabia de algum apelido desse, do jogador do Corinthians, deixa nos comentários. Mas não se esquece de se inscrever no canal do Corintiano, beleza? Eu vou trazer a terceira parte, a quarta, a quinta, tudo que for, apelido. Beleza? Assistam esse outro card aqui, ó, o primeiro, que é a primeira parte. Esse aqui é já a segunda. Beleza? É nóis, tamo junto e vai Corinthians.